é uma médica que fala que tá cansada de ser próspera e não poder usufruir desse dinheiro. Mexe, olha, pensa o que vai fazer e começa a vir de ladinho. Vai indo olhando pra frente. Mas é esse o movimento dela. Parece que tem algo enraizou aqui em você. Aí eu vou colocar o marido. O marido entra, ela faz tipo um aqui pra frente e ela volta. E aí eu brinquei até quando falei, nossa, quando o marido entrou, você ficou super eufórica. Você foi lá pra frente, mas depois você vem, ó, você chegando e para aqui do ladinho dele. E aqui esses dois ficam. E aí eu venho colocando a primeira filha, que vem, o segundo, que é o bebezinho, ele vem aqui pro outro lado. Na hora que eu coloco esse, eles já viram assim de costas e ele vem atrás da irmã e esse atrás dele. E eu coloco a mais novinha e ela já entra e vem aqui, cola no pai, olhando pro irmão. E ele vai virando e também olha pra ela. E a mãe fala que realmente eles são muito mais próximos com o pai, exceto essa daqui, que é a mais velha, que ela realmente, assim como está aqui de costas pro irmão, ela também tem muita dificuldade desde que ele nasceu, por achar que ele era o favorito e que tinha mais facilidade. Aí eu falei pra ela, bom, vamos colocar agora o representante do seu cansaço. E aí eu coloco esse bonequinho, ele entra e já vira e fica aqui do ladinho. Aí eu coloco a mãe. A mãe entra, vira também e já vem pra cá. Cola aqui do ladinho do cansaço. Existe algum trauma, alguma questão de morte aqui na família, alguma situação difícil? Somos em 9 filhos, mas mamãe perdeu 4. O papai entra, vai lá na frente assim. E aí, enquanto ele vem voltando, eu falo, nossa, mas seus pais estão juntos ainda? Aí ela falou, sim. Eu falei, é porque ele vai bem longe e aí ele começa a retornar. Ela falou, ah, não, é que ele era caminhoneiro. Aí a gente vai incluir esses irmãos. Aí ela vai falando a ordem, né? Eu coloco eles. Um cola aqui no papai, os outros ficam ali. E aí, nisso, os irmãos já entraram também, né? Que eu coloquei eles na ordem. Uma delas olhava diretamente aqui. Ela cola aqui do lado do bebê, né? Que tá aqui do lado do pai. E ela olha pra esse canto. A história que eu falo, ah, não, a minha mãe não consegue. Ela pensa que morreu, morreu. Então não tem que misturar as coisas. Porque todos aqueles que são excluídos deixam algum lugar vago para as próximas gerações olharem para isso. E aí eu falei, olha, tem essa bonequinha aqui que caiu na hora que eu fui pegar o cansaço. E geralmente ela é ligada ao feminino, ou a raiva, ou a... enfim, a gente coloca. A bonequinha vem e cola aqui. Ela, na verdade, esses bonequinhos estavam mais aqui assim, ó. E aí na hora que ela entra, ela vem empurrando todos pra cá. E ficam assim, todos juntos aqui assim, praticamente. Aí eu falei assim, você vê a força desse integrante aqui? Aí ela, sim. E aí ela me fala, olha, você falou de feminino, de alguma raiva, dor. Eu tive uma... E olha pra cá assim, né, pra fora. E aí ela me conta a história, que quando ela era pequena, ela sofreu alguns abusos e que ela só foi descobrir isso depois de grande, buscando terapias, porque ela não tinha essa lembrança. Provavelmente ela apagou da memória. E aí nessas terapias isso começou a vir à tona e ela sabe quem é, ela tem consciência hoje do que aconteceu. E diz mais,
que todas as irmãs sofrem da mesma coisa. Ela e as irmãs têm dificuldades em sentir prazer, em se abrir para uma vida sexual saudável. É como se elas estivessem ali, mas aquilo não fosse tão prazeroso para elas quanto para o parceiro. São muitas questões aqui enraizadas já, ancestrais, porque se a gente colocasse a avó dela ia trazer mais elementos, porque a mãe já olha para fora. Ela já tá buscando alguma coisa que não ficou resolvida, provavelmente com a mãe ou com o pai. Então a gente tentou trabalhar isso que estava aqui. Aí eu peguei esse elemento aqui, que é um anjinho, e coloquei ele como se fosse o buscador. Aquele que poderia mostrar onde estava a facilidade de começar a trabalhar esses nós que estavam no campo. E aí eu coloco ele aqui, ele vem aqui, já vira de costas e olha para o mesmo lugar que a bonequinha, vermelhinha. E aí eu falo, como seria para você? A gente pode incluir essas pessoas, né? Essas pessoas que abusaram? E aí ela, vamos sim. Por quê, gente? Essa é uma parte até complicada para algumas pessoas compreenderem o porquê a gente inclui. Vou trazer um pouquinho do conceito. Se você recebe uma herança, ou seus avós receberam uma herança, assim, trabalhavam numa casa e quando o dono morreu deixou tudo para eles. Imagina, era um empregado que após a morte desse patrão recebeu tudo. É como se esse patrão tivesse mudado a vida deles. Então ele passa a fazer parte desse sistema pela força que ele exerceu a ponto de alterar o futuro. O mesmo acontece se esse patrão tivesse roubado tudo deles. Ele também seria incluído, porque a partir dessa ação ele mudou todo o destino de uma família. Óbvio, incluir aquele que nos faz bem é sempre prazeroso e ainda assim às vezes a gente esquece. Mas quando se trata de incluir alguém que fez mal, que causou dor, a gente tem uma certa resistência. Então, por isso eu falei com ela se ela estava aberta, porque se ela falar que não estivesse, se ela não, eu não tô, a gente respeita e não pode fazer nada. Embora eu ia deixar muito claro aqui a necessidade da gente entender para onde, né? Essa palavra de cura, esse bonequinho olha. E aí a gente coloca primeiro, né? Vem aqui ela diz que a pessoa que abusou foi um funcionário do avô. E aí a gente coloca ele aqui assim, ele entra e vem de ladinho e encosta aqui nos dois. E aí eu falo, teve mais um, né? Aí ela sim, aí ela fala que esse era um tio. E aí a gente vem e coloca, ele também vem e para aqui, do ladinho. E aí a gente conversa um pouco sobre isso e começa a caminhar para o final da constelação. E aí a gente começa a trabalhar aqui as frases de cura que a gente podia fazer aqui, dado o que a gente observou. Mas o mais interessante é que na hora que a gente foi fazer as frases de cura aqui com os irmãos, ela lembrou de um irmão excluído, que é só por parte de pai, e que o pai nunca considerou, porque ele era de um outro casamento, né? E na verdade algo fora do casamento. E ele nunca considerou e proibiam ela e as meninas de procurar esse irmão. Ele entra e aí ele vira de costas e olha aqui para esses irmãos que foram abortados. Essa pessoa pode ter dificuldades na vida por ter um olhar para algo que precisa ser ainda assimilado e incluído. Pode ser que ele tenha e carregue em si um vazio que ele nunca consegue preencher, por ter esses irmãos que talvez ele nem saiba que existiram,
porque ele foi impedido de ter contato com essa família. Então perceba, esse homem, a partir que hoje é um senhor, ela diz que deve ter uns 60 anos, imagina toda a linhagem dele, a partir do momento dessa exclusão, é uma linhagem de bastardos, assim como ele foi. É como se caísse colocasse um rótulo, falando, vocês não fazem parte disso. E todas as gerações que vêm seguintes vão trabalhar para equilibrar isso aqui, que foi feito aqui atrás. Então, por isso que eu falo para vocês a importância de reconhecer e de dar um lugar a todos que fazem parte na família. E aí a gente faz as frases, ela fala ali com esses tios, com o irmão, com a mamãe, tudo. O que eu queria que vocês observassem agora. A ligação aqui com todo esse feminino, dessa dor. Olha o abuso, né? Olhando para essas pessoas que foram excluídas. E as irmãs, encostado aqui nas irmãs. O irmão que olha aqui para algum lugar, é o único que olha para frente, né? Como se ele olhasse aqui para uma das irmãs. Aí nessa brincadeira, eu lembro que o filho dela virava e olhava aqui pro tio. E aí ela para assim, até se emociona um pouquinho e ela fala, nossa, olha que engraçado isso, porque o que acontece com a minha filha de dar as costas para esse irmão é o mesmo que eu fazia com este, porque eu também queria a atenção da mamãe e quando ele chegou eu culpava ele por isso. Tudo que a gente traz do sistema, provavelmente os nossos filhos virão a serviço disso. Eles podem tomar essas causas e repetirem o padrão para que alguém olhe e perceba que existe a injustiça. Então foi a hora que ela tomou essa consciência, só olhando aqui, e falou, nossa, preciso deixar isso trabalhar em mim. Eu chamei a atenção dela, falando que aqui tinha uma das irmãs que olhava diretamente para cá. E ela fala, essa é a irmã tal, ela não teve filhos. Ela é até a mais evoluída, eu brinco que ela é a nossa mentora espiritual, porque ela que ajuda a gente. Muito provavelmente essa irmã pegou toda essa porção de morte que tinha aqui e falou, eu cuido disso, mamãe. E aí ela não se permitiu ter filhos e tem uma série de complicações ali na parte feminina dela. Bom, percebam como a gente, numa constelação assim, consegue identificar vários padrões, várias situações que já estão seguindo em frente e impedem alguém que tem tudo livre. Ela olha, ela busca, mas ela não consegue seguir. É como se ela não se permitisse ser tão próspera ou ser tão feliz, enquanto todos estão aqui, ó, numa situação mais difícil. Então, essa constelação foi muito mais, embora a gente tenha visto acontecendo alguns movimentos aqui dentro dela, mas essa consciência é o momento mais importante da constelação. A partir da consciência, ela vai começar a notar como ela pode e o que ela pode fazer para equilibrar as questões que ela já vem lidando e que aconteciam inconscientemente. Vejo vocês em breve. Um beijo.